Eu aposto que você jamais imaginou que uma imagem dessa ia estar em um vídeo meu. Eu, Ganso, com o Manchester City de fundo. Olha só que beleza, o que a gente não faz em nome do jornalismo e da informação, não é verdade? Meu Deus, hein? Seguinte, acabou a Premier League e é hora da gente fazer um balanço bem rápido de cada um dos 20 clubes da principal divisão do futebol inglês. Começando, tchan-tchararã, pelo campeão. Olha aí atrás de mim. Manchester City, campeão, grande novidade, né? Primeira vez na história da Premier League que a gente tem um tetracampeão, um time ganhando 4 títulos seguidos. Esse já é o 17º título do Guardiola à frente do City. E tudo indica, para minha tristeza, que no próximo sábado, 25 de maio, o Guardiola vai adicionar o 18º título na lista, que é a Copa da Inglaterra na final contra o Manchester United. Dentro de campo, é inquestionável a capacidade do Manchester City de ser competitivo, mas tem um porém. Já se sabe, não é de hoje, que o City quebrou mais de 100 regras de fair play da Premier League. E agora está na mão da Premier League de tomar uma decisão e a gente saber que tipo de punição que o City vai sofrer. Porque por muito menos, o Forest e o Everton nessa temporada foram punidos com perda de pontos por causa de quebra de regras também. E eles quebraram muito menos regras, as infrações deles foram bem menos graves do que do City. Então alguma coisa vai ter que acontecer aí, né, em nome da credibilidade da Premier League. Arsenal! Só alguém muito iludido para achar realmente que o Arsenal ia brigar pelo título da Premier League, né? Teve alguns momentos que o City deixou a liderança, que o Liverpool chegou a tomar a liderança também, depois o Arsenal. Mas a verdade é que a partir do momento que ficou todo mundo com a mesma quantidade de jogos, a tabela não mente. Tava lá o City no topo e o City acabou levando mais um caneco. Mas pelo segundo ano seguido, o Arsenal se mostrou competitivo. O Arsenal só fez um ponto a menos do que naquela campanha que ele foi invicto em 2003, 2004. Então assim, o trabalho do Arteta está evoluindo. Pouco a pouco o time está melhorando. Com todo respeito, o Arsenal sofre ainda de crise de credibilidade. Eles conseguiram levar até a última rodada essa possibilidade de ser campeão. E o que o Arsenal precisa fazer nesse momento, especialmente, não é nem mexida no time, mas é na questão da mentalidade. O Arsenal precisa recuperar aquela mentalidade que ele tinha na época do Wenger, nos áureos tempos do Wenger. Liverpool, em um certo momento da temporada, eles chegaram até a liderar o campeonato. E durante a temporada, a gente ficou sabendo do anúncio do Klopp, que essa seria a última temporada dele. Na minha opinião, o que vem acontecendo com o Liverpool nos últimos tempos é uma questão de bastidor. Eles perderam alguns nomes importantes do gerenciamento do clube na temporada passada. E para mim não foi coincidência nenhuma o fato deles terem despencado tanto de produção assim. Eu acho que isso gerou um desgaste. Nessa temporada, inclusive, um dos membros que havia saído anteriormente voltou, que é o Michael Edwards. E mesmo assim, isso não foi suficiente para segurar o Klopp. Mas é inegável que o trabalho que o Klopp fez ao longo de todo esse período é muito bom. Os caras voltaram a ganhar a Champions League, ganharam a Premier League pela primeira vez. Então assim, o saldo do Liverpool é positivo. Agora resta saber o que o Arne Slot, ex-treinador do Feyenoord, que vai comandar o Liverpool a partir da próxima temporada, vai conseguir fazer. Eu acho que ele vai passar maus momentos, porque a sombra do Klopp, para qualquer treinador que assumisse nesse primeiro momento, vai atrapalhar o trabalho do treinador. Acho muito difícil disso não acontecer, especialmente o Slot, que não é um treinador tão cascudo assim em nível europeu. Ele está vindo do Eredivisie, comandando o Feyenoord, fez um bom trabalho lá, mas treinar o Liverpool na Premier League é outra conversa. Aston Villa, grande temporada. Eles estão classificados para a Champions League, foram longe na Conference League. O trabalho do Emery é muito bom, ele conseguiu montar um time bem competitivo e sem fazer barulho, pouco a pouco a Aston Villa foi ali conseguindo bons resultados, escalando a tabela ao longo da temporada, conseguiu se manter no top 4, então é um trabalho de elogiar. O Emery é bom treinador, ele não teve uma passagem tão boa assim pelo Arsenal, mas eu acho que também faltou um pouco mais de tempo para ele, para poder trabalhar. Até um tempo atrás, o Aston Villa estava jogando o jogo de segunda divisão contra o Leeds, e agora os caras estão classificados para a Champions League, que vai ter novo formato a partir da próxima temporada. É a primeira vez, inclusive, que o Aston Villa vai disputar a Champions League nesse formato que ela vem tendo aí, que está sempre tendo uma mudança ou outra, mas nesse formato Champions League desde 92 vai ser a primeira participação do Aston Villa. Tottenham Hotspur, quinto colocado na Premier League. Quando o campeonato começou, estava todo mundo muito empolgado com os resultados do Tottenham, todo mundo elogiando o Postecoglou, dizendo que era um gênio, que tinha revolucionado o Tottenham. É aquele mal que a imprensa hoje em dia sofre, né? Ela quer adivinhar as coisas em vez de informar. Então todo mundo já começou a escrever grandes textos lá na Inglaterra, falando, nossa, como que ele revolucionou o Tottenham. E no final das contas, o que aconteceu?
O Tottenham terminou ali onde termina sempre, tentando chegar no top 4, tentando uma vaga na Champions League, às vezes consegue, mas brigar pelo título mesmo, que é bom, nada. Para o clube, com a estrutura que o Tottenham tem, com o investimento que eles têm, já está na hora deles começarem a tentar brigar um pouco mais acima. Mais uma vez, é o que eu falo, é a questão do mindset, que também atrapalha bastante. Recentemente agora, quando o Tottenham perdeu o jogo para o City, que permitiu o City voltar à frente na tabela, tinha muito torcedor do Tottenham que estava comemorando a derrota do próprio time, só porque isso significava que ia ser mais difícil do Arsenal, arquirrival, conseguir ganhar o título do campeonato inglês. Então assim, esse é o tipo de mentalidade que não dá para um clube de futebol grande ter, e muito menos o seu torcedor, né? Então acho que isso também explica muita coisa. Em sexto lugar, a gente tem o Chelsea, que durante boa parte do campeonato esteve muito mal, campanha muito irregular, Pochettino não conseguiu acertar o clube. Mesmo assim, na reta final, o time conseguiu emplacar uma sequência de resultados aí e os Blues terminaram em sexto. Eu acho que eles terminam em alta. Antes do campeonato começar, o Chelsea era minha aposta para título, porque eu imaginei que com o Pochettino chegando, um novo trabalho e o Chelsea podendo focar só nas competições nacionais, eles eram um forte candidato para conseguir levantar a taça, sem dizer no investimento que o Todd Bowley vem fazendo no clube, né? Newcastle, sétimo colocado, eles dessa vez fizeram uma temporada um pouco abaixo da temporada passada, quando eles estavam brigando ali pelo top 4, inclusive com o United, e foi uma temporada durante todo o ano aí mais discreta, mais low profile. Eu não acho que o Ed Howe é treinador certo para um projeto desse que o Newcastle está colocando. Acho que o Newcastle precisa de um treinador um pouco mais graúdo, com um pouco mais de cacique. Os ingleses, eles têm esse fetiche de torcer para aparecer um grande treinador britânico, um grande treinador inglês. Então, sempre que algum treinador inglês começa a fazer um pouquinho de barulho, a imprensa inglesa já começa a colocar um monte de matéria elogiando o cara, dizendo que ele merece uma vaga na seleção da Inglaterra, que ele merece uma vaga no Manchester United, que ele merece uma vaga em um outro grande clube da Inglaterra. Enfim, eu não acho que o Ed Howe tem cacique para isso. Mas o trabalho dele até agora tem sido melhor do que o Newcastle vinha fazendo antes dessa fase de investimento aí da Arábia Saudita. Olha aí, chegou a hora. Manchester United, meu Jesus. Essa eu vou ter que respirar fundo para falar. Seguinte, esta foi simplesmente a pior temporada da história do Manchester United na Premier League. Simples assim, tanto com relação a pontuação, a posição, saldo, o time que terminou com saldo negativo, mas há uma luz no fim do túnel. Desde o Natal, o Ratcliffe comprou a parte de futebol do Manchester, cerca de 27%. Então, ele é que tem coordenado essas questões de futebol desde então. Ele e a Ineos, né, que é a empresa dele, eles têm uma divisão esportiva, então tem uma série de cabeças ali que já trabalham com esporte há algum tempo. Então, muitas coisas nos bastidores já começaram a mudar e eu espero uma janela bem brutal aí para o clube. Basicamente, esta é a janela de verão, a janela de pré-temporada mais importante do Manchester United nos últimos 11 anos, desde a saída do Alex Ferguson. O West Ham terminou em nono, o que é considerado uma coisa normal para o David Moyes, que até então comandava o clube. Agora ele está saindo, né? Já foi anunciado que ele vai sair, e quem vai comandar o West Ham é o Lopetegui. E assim, dava para esperar muito mais do que isso do David Moyes, né? Com todo respeito, é o que eu estava falando sobre treinador britânico e treinador inglês, treinador britânico em geral. O David Moyes sempre foi um treinador para assumir clubes desse nível aí do West Ham e para manter o clube nessa posição, uma situação estável ali, de tentar às vezes uma competição europeia de segundo nível e ficar longe da zona de rebaixamento. E isso é o máximo que ele vai conseguir. Já foi um milagre o West Ham ter conseguido com o David Moyes a conquista da Conference League na temporada passada. Então assim, acho que eles não podem reclamar muito não. Outro time que teve uma temporada também relativamente estável, em algum momento chegou a querer perigar ali com a briga da zona de rebaixamento, mas a maior parte do campeonato acabou segurando a onda ali no meio de tabela, foi o Crystal Palace. Para eles, o 10º lugar tá ok, é mais um ano na Premier League, é mais um orçamento de Premier League garantido para a próxima temporada. O Palace vem fazendo essas temporadas relativamente estáveis ali em meio de tabela. Eu acho que para o clube do tamanho do Palace já tá bom demais. Acho que sempre que começa a temporada, o principal objetivo deles vai ser se manter na Premier League e eles têm conseguido fazer isso. E alguns jovens talentos estão começando a pintar ali. Então vamos ver se eles vão continuar aí com o Oliver Glasner, né, que foi apontado para substituir o Roy Hodgson durante a temporada, porque o Roy Hodgson estava com alguns problemas de saúde e tudo mais, que é outro treinador também, o Hodgson, que é bem fraco também, mas eu acho que a temporada do Palace foi uma temporada ok. Brighton, 11º colocado. Caiu um pouco de produção em comparação a temporadas passadas, mas também a gente tem que ser justo.
Não era esperado que o Brighton conseguisse esse nível de competitividade tão alto que ele vinha conseguindo nos últimos anos. E quando você tem um clube em que você perde seus principais jogadores, você perde seu treinador e até mesmo dirigentes importantes que cuidam do futebol, fica difícil dos caras conseguirem segurar a onda e manterem o nível ali alto que eles vinham mantendo, né? Então eles estão sofrendo um pouco de depressão, né? Já foi anunciado que o De Zerbi não vai ficar mais no clube. Então assim, vamos ver qual vai ser a escolha de treinador para a próxima temporada e se eles conseguem colocar a casa em ordem e elevar de novo o nível um pouquinho, como eles vinham fazendo, ou se a tendência daqui para frente vai começar a ser aquela de queda até chegar a brigar ali contra o rebaixamento. Bem, se tem um time que termina a Premier League animado, é o Bournemouth. 12º lugar para eles, quebraram o seu próprio recorde de pontuação na Premier League, tiveram uma campanha bem estável, longe ali da briga pelo rebaixamento. O Iraola mostrou que foi uma escolha acertada do Bournemouth. Se eles continuarem com esse projeto pé no chão deles aí e continuarem apoiando o Iraola, é bem possível que na temporada que vem o Bournemouth consiga subir ainda mais e ser ainda mais competitivo na Premier League. Em 13º, a gente tem o Fulham. Nessa temporada eles tiveram uma queda de desempenho comparado com a temporada passada. Clubes desse nível do Fulham, que terminam ali no meio de tabela, a gente já pode meio que considerar que tiveram uma temporada ok, porque o primeiro objetivo desses clubes é não cair para a Championship. E outro detalhe, o Fulham, que estava meio naquela coisa do time ioiô, subia, investia muito e não adiantava nada, caía, dessa vez conseguiu uma estabilidade e está se mantendo aí na Premier League. Eu preciso admitir que o Wolverhampton me surpreendeu. No começo da temporada, eu achei que o cenário dos caras era bem tenebroso, eu pensei que o Wolverhampton ia lutar para não cair, eles precisam ficar atentos. Eles tiveram muitas mudanças nos projetos de futebol deles nos últimos anos e eles precisam dar uma repensada nisso aí, porque senão, se continuar do jeito que vem sendo na questão de gestão, muito em breve eles vão ser fortes candidatos de fato à queda para a Championship. Everton, 15º colocado. Situação parecida com a do Wolverhampton. O Everton já está pedindo para cair já tem um tempo. Nessa temporada, a luta deles contra o rebaixamento foi um pouco menos traumática, mas ela existiu. Mas é outro clube que, se não olhar para a gestão e não fizer uma reforma rápida, muito em breve ele vai cair. O Brentford, quando subiu para a Premier League, ele surpreendeu muita gente. Ele vinha tendo campanhas consistentes, sólidas, ali na metade e às vezes até brigando na parte de cima da tabela. Mas essa temporada eles tiveram uma queda de desempenho bem grande. Eu acho que o Brentford começa a dar sinais de que não vai conseguir segurar muito tempo mais na Premier League. Eu acho que é um dos fortes candidatos a rebaixamento na temporada que vem. Em 17º, a última posição antes da queda, Nottingham Forest. Esse aí tá pedindo para cair. Investiu demais na primeira temporada quando subiu. Esse ano fez mais alguns investimentos, mas muita gente que eles contrataram no primeiro ano de Premier League eles já mandaram embora. Quer dizer, a gestão de futebol do Forest é bem confusa, ali com o Evangelos Marinakis, que é o presidente do clube. Já trocaram o diretor de futebol, trocaram o treinador, enfim, é outro forte candidato a cair na temporada que vem. Em 18º, Luton Town. Esse ano, os 3 times que vieram da Championship vão voltar para a Championship. Não dava para pedir muito deles, né? Era uma novidade bem legal aí na Premier League, mas não tinha como esperar muita coisa, né? O máximo que eles iam fazer era isso mesmo, era brigar ali contra o rebaixamento. Infelizmente para eles acabaram perdendo essa batalha, né? Agora, com todo respeito, quando você contrata o Chong, você não está querendo se manter na Premier League, né? Na temporada passada, quando o Burnley subiu da 2ª para a 1ª divisão no futebol inglês, comandado pelo Kompany, ex-jogador do City, muita gente na imprensa inglesa elogiou, nossa, disse que o Kompany era um gênio, que ele estava revolucionando o futebol do Burnley. Aí eles vieram para a Premier League e deu no que deu, olha aí, ó, 19º lugar na tabela. A grande verdade é que o Burnley não fez absolutamente nada o campeonato inteiro e não é surpresa para ninguém que eles vão voltar a jogar Championship na temporada que vem. Aí, aqueles caras que elogiaram tanto o Kompany, que ele é genial, é o novo Guardiola, eu queria saber onde que aqueles mesmos caras estão agora. Hoje em dia, muita gente na imprensa esportiva quer adivinhar o futuro em vez de informar o presente. Essa que é a grande verdade. E para encerrar a nossa lista, em último lugar, com uma campanha maravilhosamente horrível, Sheffield United. Sheffield United, quando subiu na outra vez para a Premier League, mais recentemente, fez até um campeonato bem interessante, surpreendeu muita gente e tudo mais, aí caiu e agora voltou para a Premier League e vai voltar para a Championship, virou time ioiô, né? Foi um desastre.
basicamente é isso. Então esse foi o balanço da Premier League temporada 23-24. Até logo e juízo, hein? Nem tanto assim, só um pouco, mas juízo.